Salmos tenta 24 horas por dia nos fazer crer que nós perdemos. Ele quer que a gente acredite que os nossos projetos estão falidos e que os nossos sonhos não serão realizados. Mas isso é mentira do diabo, porque nós somos resultados de um projeto de vitória. Diga comigo assim: eu não sou qualquer um. Eu fui feito para vencer. Coloca a mão no coração e diga: nasci para ser abençoado. Quem nasceu para ser abençoado e pode, diga bem forte: glória a Deus. Só quem acha que nasceu para ser um derrotado, para ser um fracassado, por favor, fica calado aí para eu conhecer. Pega na mão do seu irmão e diga: você também nasceu para ser abençoado. Eu escrevi essa canção para cantar pelo Brasil e pelo mundo, para declarar que nós somos abençoados. Vamos soltar o pequeno, vamos cantar com alegria. E os que são abençoados vão adorar o nome do Rei Jesus. Pode soltar o pequeno. Aleluia! Olha, eu não nasci apenas por nascer. Não vim ao mundo só para existir. Eu não sou resultado de uma coincidência ou por acaso do destino. Não faço parte de um projeto falido. Com prazer digo: não sou qualquer um. Não sou errante que caminha ao leve. Em meu destino caminho pro céu. Não vim ao mundo só para vegetar, nem tão somente para sobreviver. Sou resultado de um grande projeto e o arquiteto me fez para vencer. Nasci para ser abençoado e abençoado, posso abençoar. Assim como aonde esteve minha mão, na bênção do Senhor será registrada. Eu creio até onde possível, pois o Deus que eu sei tudo pode fazer. Nasci para ser abençoado, nasci para vencer. E se o mundo não te dá valor, também não considera o teu agir. Se até mesmo chamam-te de louco, não dê ouvidos, siga em frente, porque tu és filho do grande rei. Não é merecido e deve viver. Se a solidão vier te apertar, feliz assim você deve cantar. Não digamos só para vegetar, nem tão somente para sobreviver. Sou
podermos nessa noite já apresentarmos o nosso louvor a Ti, através de cânticos, apresentarmos o nosso louvor a Ti, temos nos deslocado da nossa casa para reunirmos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, adorar a Ti, ouvir a Tua palavra, tendo louvado a Ti, Senhor Deus, com os nossos dízimos e ofertas, tendo louvado a Ti, ó Pai, com a nossa reverência no Teu santo templo, tendo louvado a Ti, Senhor Deus, expressando-se em oração contigo, e agora, Pai, atento à Tua santa palavra. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações nessa noite, que possamos conhecer melhor, Pai, as nossas raízes, como o povo de Deus, como a Assembleia de Deus aqui no Brasil, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amados. O texto que nós lemos nessa noite, capítulo 2 de Atos, é um texto que ele tem uma identificação muito forte com o movimento pentecostal. Nós estamos às vésperas de celebrarmos os 90 anos da primeira Assembleia de Deus aqui na cidade de Fortaleza. Nós estaremos reunidos na próxima quarta-feira da próxima semana, quinta, sexta e sábado, celebrando o Senhor por esses 90 anos. E o que eu percebo é que muitos de nós não sabemos quase nada da Assembleia de Deus, né? E nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre como começou a nossa história aqui. Amém? Quando nós nos deparamos com esse texto, nós temos o cumprimento de uma promessa de Cristo. O Senhor fala lá em Marcos capítulo 16, ele fala justamente que aqueles que crerem no seu nome falarão em novas línguas. Quando nós vamos lá para o profeta Joel, ele também fala sobre isso. Tanto é que no discurso do apóstolo Pedro, quando ele é indagado o que está acontecendo, ele diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, versículo 16 do capítulo que lemos nessa noite. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Então, a promessa de Joel, promessa do Senhor, trazida pelo profeta Joel, ela é repetida por Cristo quando diz que aqueles que creem em seu nome falam novas línguas, e é uma das características bem presentes do movimento pentecostal. Nós iniciamos aqui no Brasil no dia 18 de junho de 1911. Ano passado foi celebrado o centenário da Assembleia de Deus aqui no Brasil. É interessante perceber que nós começamos lá em Belém do Pará. Se nós fôssemos falar de estratégia de crescimento da igreja, nunca se ia começar uma igreja em Belém do Pará, né, mas ia para o Rio de Janeiro, na época capital do nosso país, centro político do nosso país, quem sabe para São Paulo, né, centro comercial do nosso país, um lugar onde você tivesse a partir dali como explosivo do resto da nação. Né? Se você fosse pensar estrategicamente dentro da ótica humana, jamais se iniciaria o trabalho em Belém do Pará. Mas Deus trabalha conhecendo todas as coisas. Amém? E Ele escolheu Belém do Pará para iniciar a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Quero falar hoje sobre a Assembleia de Deus, em nenhum momento querendo ressaltar ou enfatizar a Assembleia de Deus em detrimento de qualquer outra igreja no Brasil, mas porque nós estamos a celebrar os 90 anos na próxima semana, e porque como assembleanos
nós devemos conhecer a nossa história. Amém? Nós não somos mais do que outras igrejas cristãs sérias e nem somos menos. Nós somos o povo de Deus, que Deus colocou-nos sob essa denominação. Amém, amados? Primeiro, o contexto global do surgimento da nossa igreja. Nós precisamos entender que no final do século XIX, início do século XX, Deus trouxe um avivamento que ele acabou tendo proporções globais. Foi um avivamento em que iniciou-se esse movimento que nós passamos a chamar de movimento pentecostal. O que acontecia? A questão do falar em novas línguas não é nenhuma novidade na história da igreja. Nós temos no registro sagrado do Novo Testamento as pessoas falando em novas línguas. Nós saímos da época dos registros sagrados do Novo Testamentário, entramos na época dos pais apostólicos. Nós vamos ter pessoas falando em novas línguas e nós vamos ter também manifestação de outros dons espirituais. Nós adentramos na história da igreja, isso fica excluído praticamente, né, da linha que segue com mais proporção dentro da história da igreja, mas sempre é um grupo durante esses 20 séculos que preservaram a compreensão de que os dons espirituais não eram exclusivos para a época dos apóstolos. Só que quando nós chegamos no final do século XIX, início do século XX, isso explode. E aí isso começa a espalhar por todo o mundo. E isso inicia de uma forma forte nos Estados Unidos da América, onde a pregação sobre a contemporaneidade dos dons espirituais, ela foi ganhando proporções grandes dentro daquela nação. Perceba, quando eu falo contemporaneidade dos dons espirituais, eu estou dizendo uma das grandes bandeiras do pentecostalismo, que diz justamente isso, que os dons espirituais, eles não se encerraram na época apostólica, que os dons espirituais não encerraram-se no Novo Testamento, mas os dons espirituais é para todo filho de Deus, é para todo aquele que crê em Cristo Jesus e confessa o seu santo nome. Amém? Então, quando se fala a contemporaneidade dos dons espirituais, quer dizer que os dons espirituais, eles são vigentes hoje na igreja. Que o Senhor pode me usar em outras línguas, que o Senhor pode me usar na palavra de conhecimento, que o Senhor pode me usar na palavra de profecia, porque os dons espirituais, o Senhor pode me usar em dons de curas, porque os dons espirituais é para os nossos dias presentes também. Então essa pregação surgiu nos Estados Unidos, trazendo de volta que aquilo ali é para nós também, conforme a Bíblia nos ensina. A promessa não é somente para vós, mas todos aqueles outros que vierem a crer. E nós estamos nisso, a promessa é para nós. Então, para a gente, que isso é tão comum, não era tão comum nessa época, né? O grupo majoritário de evangélicos era um grupo que não acreditava que os dons eram para os dias presentes, que tinha se encerrado esse tempo, juntamente com o cânon sagrado, juntamente com o Novo Testamento. Em 1º de janeiro de 1901, a abertura do novo século, o século XX, nós temos uma jovem de apenas 18 anos, batizada com o Espírito Santo. Ela é uma aluna de uma escola bíblica e ela lê o Novo Testamento, fazendo estudo em Atos. Ela é batizada com o Espírito Santo e começa a falar em novas línguas. Essa escola ela foi fundada pelo Charles Spurgeon e ele era um dos pregadores de que os dons espirituais é para o nosso tempo também. Logo após essa jovem de apenas 18 anos ser batizada no Espírito Santo, o próprio Charles Spurgeon, juntamente com outros alunos, se reuniram para estudar a palavra de Deus, orar e buscar também a promessa do batismo no Espírito Santo. E o que aconteceu, amados, foi que eles também foram batizados no Espírito Santo para a glória de Deus. Com isso, nós temos um dos alunos de Barna, que foi William Seymour, que também foi batizado no Espírito Santo, que ele aluga um prédio
na Rua Azusa, na Avenida Azusa, lá em Los Angeles, um prédio antigo, que já tinha sido uma igreja, mas não estava mais sendo usado como igreja, estava sendo usado como estábulo e para guardar feno. O que aconteceu? Ele alugou aquele prédio antigo e começou a fazer reuniões ali na Rua Azusa. E os irmãos bem sabem que nos Estados Unidos nós temos uma divisão racial muito forte. Hoje já caiu isso notoriamente, mas ainda tem muito na cabeça das pessoas. Mas nessa época, o negro não ia na mesma igreja do branco, o branco não ia na mesma igreja do negro. Cada um tinha sua igreja. Você já imaginou o povo lavado com o mesmo sangue, o sangue de Cristo, mas não poder estar na igreja do outro? Pois era desse jeito. E Senhor começou a pregar o Evangelho justamente com essa ênfase do batismo com o Espírito Santo, de cura espiritual, de que os dons espirituais eram o nosso tempo presente. E o Senhor começou a batizar, a curar. E daqui a pouco a igreja, não era nem igreja de branco nem de negro, mas a igreja tinha brancos e negros, tinha pobres e ricos, e todos eles chegavam e eram cheios do Espírito Santo e eram batizados com o Espírito Santo de Deus. Isso aí não era negro, para você ter uma ideia de quanto o racismo era forte nos Estados Unidos. Quando ele esteve a estudar teologia, ele sentava-se no corredor do seminário, porque ele não podia entrar em sala de aula. Mas o Senhor, Ele prometeu derramar seu Espírito sobre todo o carne. E Ele usou você como instrumento. O que nós temos aqui? Nós temos que um pastor, William Burke, ele foi até Los Angeles, na Rua Azusa, e chegando lá, ele foi batizado no Espírito Santo de Deus. Após ser batizado, ele volta para a sua igreja. Sua igreja era em Chicago. E em Chicago ele começa a pregar que o batismo do Espírito Santo é uma realidade para os nossos dias. Aquela igreja de Chicago e outras igrejas de Chicago começam um movimento pentecostal muito forte. Quando a gente usa esse termo pentecostal, é porque a gente alude ao capítulo 2, a primeira experiência do batismo do Espírito Santo da igreja, a promessa de Cristo, para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então em Chicago começa a ser um grande centro da pregação do movimento pentecostal. E é em Chicago que dois jovens suecos vão se encontrando, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eu acho impressionante trabalhar com eles. Ele pega dois jovens na Suécia que não se conheceram no seu país de origem. Ele leva esses jovens para os Estados Unidos para trabalhar. Estes jovens se encontram em uma conferência numa igreja de Chicago. E ali esses jovens se conhecem. E eles ainda nem tinham a dimensão de que Deus tinha propósito de uni-los ministerialmente e trazê-los para o Brasil para pregar essa mensagem do Evangelho em toda a sua plenitude. Em Chicago, o Gunnar Wingren vai à Igreja Batista e promove, o Gunnar Wingren era o pastor batista, que promove uma conferência, e nessa conferência, Gunnar Wingren é batizado no Espírito Santo em 1909. Daniel Berg, ele voltou para visitar os seus pais lá na Suécia. Quando ele voltou para visitar os seus pais na Suécia, um amigo de infância dele estava pastoreando na igreja, Lewis Peters, e ele acabou sendo muito tocado por aquela mensagem e muito tocado pelaquela igreja avivada. Então, desde aquele momento que ele teve contato com aquela igreja avivada no seu próprio país, na Suécia, quando ele voltou à Suécia só para visitar os seus pais, ele retornou para os Estados Unidos orando a Deus pelo batismo do Espírito Santo. E como o Senhor batiza em qualquer lugar, né? Batizou até no barco, né? A gente voltando no Amazonas. Ele batizou também no navio. E Daniel Berg foi batizado no Espírito Santo no navio.
Quando ele se encontra com o Navim não era batizado, mas na mesma conferência em que eles se encontraram, o Navim é batizado com o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos essa conferência que foi o ponto de encontro, e eles não sabiam que Deus os iria. O que me chama a atenção nisso é que muitas vezes nós traçamos planos, mas nós somos guiados por Deus. Aqueles dois jovens, eles saíram da Suécia, não foi para ser missionários, nem para ser pastores. Não, eles saíram da Suécia para ganhar a vida nos Estados Unidos. A Suécia estava numa depressão financeira. A Suécia estava, como hoje o presidente está na Europa, numa crise econômica. Então eles foram para os Estados Unidos para viver o sonho americano da prosperidade. Então lá se foi Daniel Berg, foi trabalhar, foi tentar ganhar a vida. Um ano posterior foi o Navim, também com o mesmo propósito. Só que esse não era o propósito de Deus. Às vezes você pensa que está fazendo o seu caminho, mas é Deus que está guiando a sua vida. Daniel Berg e Navim pensavam que eles estavam fazendo o seu caminho de ascensão econômica, mas eles não entendiam que era Deus dirigindo eles para cumprir o santo propósito dele de abençoar a nação brasileira. Vamos falar rapidamente sobre Daniel Berg. Daniel Berg nasceu em 19 de abril de 1884. Ele era filho de pais evangélicos, seus pais eram membros da Igreja Batista. Então, desde pequeno, ele nasceu educado na fé cristã, foi batizado em águas com 15 anos de idade. E é interessante, ele tinha amizade desde cedo com Nilson Petros, que seria justamente a pessoa que, quando ele volta posteriormente para visitar os seus pais, está pastoreando uma igreja e compartilha com ele do texto sagrado e de que os dons espirituais é para o dia de hoje. E mais tarde, esse Nilson Petros, pastor da igreja da Filadélfia, é ele que vai apoiar financeiramente a obra no Brasil, Daniel Berg, e vai enviar missionários para ajudar o trabalho evangelizador aqui no Brasil. Como falamos, ele foge da crise econômica na Suécia para trabalhar nos Estados Unidos. Aos 18 anos ele segue para os Estados Unidos, sem entender que na verdade era Deus que estava dirigindo seus passos. Em 1909, ele visita seus pais na Suécia, e é nessa data que ele tem um encontro com a mensagem pentecostal. Nos Estados Unidos ele passa a trabalhar como fundidor, e em 1909 o Senhor fala com ele que ele é separado por Deus para uma obra missionária. Com 18 anos de idade, Deus fala a Daniel Berg: Daniel Berg, eu te quero uma obra missionária, eu tenho que separar por missões. E ele volta para esse coração ardendo por missões. Ele é batizado com o Espírito Santo de Deus, e o batismo ele sempre está muito associado com essa obra de missões e evangelizador, né? Ele está sempre associado porque ele é um revestimento de poder para sermos testemunhas. Uma certa manhã ele se dirige ao seu trabalho, ele está indo trabalhar, e Deus fala muito forte ao coração dele. Deus fala muito forte ao coração dele de que Deus quer ele em missões. E quando Deus fala ao coração dele no caminho do trabalho, quando ele chega no trabalho, ele pede demissão ao seu patrão. Ele diz: olha, não quero mais, que eu tenho um outro trabalho a realizar. Ele pede as contas, o seu patrão lhe indeniza com alguns dólares, lhe dá uma bolacha, lhe dá uma banana, que nunca ele esqueceria, que fazia parte de uma tradição americana, que era como um desejo do seu patrão, de que nunca lhe faltasse suprimento algum. Era isso que significava aquela bolacha, aquela banana e aqueles poucos dólares que ele colocou nas mãos de Daniel Berg. E Daniel Berg sai em direção a encontrar-se com
Gunnar Wingre para compartilhar com ele a chamada missionária. Chegou ao Brasil solteiro, com apenas 26 anos de idade. Quem aqui tem 25, 26 anos? Dá um sinal aí, irmão. Olha aí, 25, 26 anos. Ele chegou mais ou menos com a idade de vocês. Chegou um jovem aqui no Brasil. 25. Um jovem. Juntamente com o Daniel Berg, com 31 anos de idade. Se da idade do Jair. 31 anos do navio. 2 jovens, solteiros. E hoje a Assembleia de Deus no Brasil é a maior igreja pentecostal do mundo. 2 jovens que atenderam o chamado de Deus. Jamais eles imaginariam ao que chegaria essa igreja. Jamais eles imaginariam que chegaria a obedecer aquele chamado de Deus. Jamais. Aos 36 anos, já desenvolvendo trabalho no Brasil, Casa São Sara Berg, e ele foi um verdadeiro evangelista, desbravador. Daniel Berg foi aquele que, quando chega aqui em Belém do Pará, ele saiu evangelizando casa por casa em Belém. Enquanto o Gunnar Wingre estudava, ele evangelizava e trabalhava. Porque nós temos no Gunnar Wingre uma pessoa mais debilitada fisicamente. Sua saúde é mais frágil. E também o seu nível cultural é melhor do que o do Daniel Berg. Então Daniel Berg disse o seguinte para Gunnar Wingre: eu vou trabalhar, vou conseguir dinheiro para me sustentar, e com o dinheiro que eu ganhar eu vou pagar um curso de português para você. Porque eles dois chegaram sem saber falar português aqui no Brasil. Então Daniel Berg trabalhava, com isso ele arrecadava recursos para o sustento dele e de Gunnar Wingre, e ao mesmo tempo pagava um curso de português para Gunnar Wingre. E aí Gunnar Wingre ensinava português para Daniel Berg. Seu trabalho é aqui, né, amados? Você reconhecer a sua potencialidade e a potencialidade do outro, e você trabalhar para o desenvolvimento do outro. Né? Porque quando você está no Espírito é assim. Não, é isso para mim. Eu vou trabalhar e tu fica aqui estudando. Não, história é essa. De jeito nenhum. Mas não, ele reconheceu quais os dons e aptidões que ele tinha, reconheceu os dons e aptidões de Gunnar Wingre e disse assim: eu vou trabalhar para potencializar o que você recebeu de Deus. E ele trabalhou nesse sentido. Tá? Ele era um grande evangelizador, enquanto que Gunnar Wingre era pastor e fez 4 anos de teologia nos Estados Unidos e pastoreou igrejas batistas nos Estados Unidos. Lembrando, os dois são suecos. O que aconteceu? O nosso Daniel Berg, ele era muito mais evangelista que desbravador. Então ele era daqueles que ele evangelizou cada casa em Belém do Pará. Ele passou em todas as ruas do Belém do Pará. Cada casa, cada família foi evangelizada por Daniel Berg. Ele era daqueles que viajava, entrava no meio da floresta, andava 400 quilômetros a pé quando se fazia necessário, só para poder anunciar a mensagem do Evangelho. Outra coisa importante na vida de Daniel Berg para a nossa nação é que quando os nossos missionários chegaram, poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Uma parcela muito pequena da nossa população tinha acesso à Bíblia. O que Daniel Berg fez? Daniel Berg começou a importar a Bíblia dos Estados Unidos em português para vender essas Bíblias no preço bem acessível para o povo brasileiro, para colocar a Bíblia nas mãos das pessoas. É interessante isso, porque todo movimento de avivamento e de reforma espiritual tem que ter Bíblia. Tem que ter Bíblia. Então a ideia de Daniel Berg era colocar a Bíblia na mão das pessoas. Mesma coisa que o reformador Lutero, mesma coisa que o reformador Calvino, mesma coisa que os grandes reformadores avivalistas. O desejo deles era sempre colocar a Bíblia na mão do povo. E Daniel Berg contribuiu muito para isso. Dava com
pesadas malas de Bíblia. A gente sabe que Bíblia é pesada, porque deu excesso de bagagem na nossa viagem, né? Muito pesado. Se a gente uma mala de Bíblia, pesa muito, porque o papel é pesado. E ele andava com essas pesadas caixas de Bíblias para cima e para baixo, de casa em casa, falando do amor de Deus. Trabalhou na Companhia Docas do Pará como caldeireiro e fundidor. E foi sempre um evangelizador, até o último momento de sua vida. Hospitalizado, ele levantava-se do seu leito e em cada enfermaria do hospital passava um folheto da palavra de Deus e falar do amor de Deus daquele que estava. Vinha a recomendação médica e a enfermeira reclamava dele que ele não podia fazer isso, mas não tinha jeito. No outro dia de manhã ele estava de novo passando em cada enfermaria, entregando folheto falando do amor de Deus. A enfermeira reclamava, não tinha jeito, até que a enfermeira viu que não tinha jeito, tinha que deixar ele orar pelas pessoas, deixar ele falar do amor de Deus, e Deus tocava com a graça de Deus nas demais pessoas que estavam ali hospitalizadas já no final da sua vida. Um homem simples, Daniel Berg é um homem simples, foi apaixonado pelas mangas aqui do nosso Brasil, e realmente é uma fruta deliciosa. Esse foi Daniel Berg. Muito simples. Quando ele foi homenageado aqui no Brasil, em 61, por ocasião dos 50 anos de Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus do Brasil, ele não conseguiu entender quando foram honrar todo o serviço prestado por ele. Ele ficou assim, não estou entendendo. Ficou como fazendo assim, cara, que não estava entendendo, que na verdade ele não tinha nada a ver com ele. Toda glória tinha que ser dada ao Senhor Jesus. Um homem muito simples e que tinha um prazer de falar do amor de Deus ao outro. Em certa ocasião, ele falando do amor de Deus, passava muitas perseguições, Daniel Berg, para mim. Uma pessoa que ficou bem alta no quintal, daquele culto que eles estavam fazendo, Paulo, e disse: tomara que uma onça saia do meio da floresta e devore esses pregadores de novidades. E o que aconteceu foi que uma onça saiu realmente no meio da floresta. Só que quem a onça devorou foi justamente a pessoa que amaldiçoou os pregadores. A perseguição era tão difícil que chegou um momento que eles não podiam sair sequer para batizar as pessoas durante o dia. Eles juntavam um grupo à noite, sob o risco dos animais selvagens. Nessa época a Amazônia era conhecida como Inferno Verde, para vocês terem ideia. A salvação é para quem está condenado ao inferno mesmo, né? Deus mandou eles está lá onde o pessoal chamava de Inferno Verde. E aí o que acontece? Eles no meio da noite, de madrugada, eles tinham que ir aos rios para poder fugir de apedrejamento e de linchamento, para poder batizar as pessoas na escuridão da noite. A gente vive hoje uma época que a gente não imagina o quanto os nossos pais sofreram para a gente ter a liberdade de culto e a liberdade de fé que nós temos hoje. Nosso outro companheiro de Daniel Berg, outro fundador, os dois fundadores da Assembleia do Brasil, pioneiros, nasceu em 8 de agosto de 1879, também um evangélico, seus pais também eram batistas. Ele já tem chamada mais cedo. Enquanto a chamada de Daniel Berg acontece na juventude, a chamada de navio começa na infância. Com 9 anos de idade, já estava no coração dele a chamada de Deus. Já pensou? Deus
Deus não escolhe idade mais para separar uma pessoa do seu santo ministério e para uma obra especial. Com 9 anos de idade, ele já sentia no coração uma chamada para missões. Só que ele acaba se afastando da igreja dos 12 aos 17 anos. Talvez você até prefira uma filha afastada da igreja, mas não é o filho. Não é o filho. O Narvinho esteve afastado da igreja de 12 aos 17 anos, mas ele voltou. E ele tornou-se um apóstolo da fé no Brasil. Ele tornou-se um pioneiro das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Então, ore, continue orando pelo seu filho, pela sua filha, que Deus é aquele que traz de volta. Agora, que me deixou assim, eu achei muito interessante, foi a reconciliação de Narvinho. Ele não se reconciliou no culto, nem na escola dominical. Ele se reconciliou onde? Numa vigília. Numa vigília. Estava afastado, mas foi numa vigília que ele se reconciliou. Glória a Deus. Uma pessoa afastada indo para a vigília. E às vezes a gente falta tanto, né? Mas ele afastado, ele foi numa vigília. E naquela vigília ele reatou a aliança com Deus. Aos 18 anos, foi batizado em águas na Igreja Batista, assumiu a escola bíblica dominical, passou a lecionar e a cuidar da escola bíblica dominical na Igreja Batista, ali na Suécia. Neste mesmo ano, a chama por missões, Deus reacendeu no coração dele. Ele estava lendo um artigo de missões, e naquele artigo de missões que ele leu, o Senhor impactou profundamente a vida dele, de tal forma que ele sabia que Deus tinha um propósito missionário na vida dele. Reacendeu aquilo que Deus tinha falado com ele quando ele tinha 9 anos de idade. Em 1903, um ano depois de Daniel Berg já estar nos Estados Unidos, ele também saiu para os Estados Unidos, lembrando sempre que eles ainda não se conheciam. Em 1904, ele muda-se para Chicago. Vocês estão lembrados do que estava acontecendo em Chicago? Chicago tornou-se o centro do movimento pentecostal. Em 1904 ele chega em Chicago. Em 1903 ele vai para os Estados Unidos. Em 1904, dentro dos Estados Unidos, já ele se muda para Chicago. Em Chicago, ele faz 4 anos de teologia. Deus já está preparando para começar na Assembleia de Deus com uma pessoa com fundamentação teológica. Amém? E é lá em Chicago onde ele vai ter encontro com a mensagem pentecostal. Estão lembrados que Duran esteve lá na Rua Azusa, foi batizado no Espírito Santo, voltou para Chicago, para a sua igreja, pregando o Evangelho com a contemporaneidade dos dons espirituais. Ele termina a teologia e em 1909 assume a igreja, começa a pastorear uma igreja batista em Michigan. Em novembro desse mesmo ano, ele vai para a conferência da Igreja Batista. Daniel Berg também vai para a conferência da Igreja Batista em Chicago. Eles se encontram nessa conferência. Gunnar Ming é batizado com o Espírito Santo. E agora nós temos 2 já batizados com o Espírito Santo, agora esperando só a chamada de Deus para vir para o Brasil. Casa-se com Frida Wigner em 1917 em Belém. Frida Wigner é autora de 2 livros da nossa arte cristã: poetisa, instrumentista, enfermeira, uma mulher de liderança, uma mulher que foi muito atuante no ministério, né? As primeiras décadas da Assembleia de Deus, nós vamos ter uma participação muito ativa da irmã Frida Wigner na história da Assembleia de Deus, né? Então você percebe que desde o começo, por mais que nós tenhamos uma presença muito forte masculina na liderança da igreja Assembleia de Deus, desde o começo nós percebemos que a força feminina
na capacidade evangelizadora e no cuidado pastoral da Assembleia de Deus ela é muito importante. Desde o início, Frida Vigre, ela desenvolveu uma liderança, uma participação muito ativa no ministério nos primeiros anos da implantação da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Outra coisa também, segundo a Vigre, interessante para nós aqui do Ceará, é que ele esteve em Fortaleza, o nosso amado irmão presbítero Carlos Castro, ali da Assembleia de Deus Messejana, que tem se dedicado aos estudos da Assembleia de Deus do Ceará. Ele está desenvolvendo também uma literatura, um livro, precisando justamente essa visita de Gunnar Vigre à nossa capital. Diferentemente do Robert Berger, ele era uma pessoa mais fragilizada em termos de saúde, já tinha problemas de saúde, quando chegou no Brasil foi agravado, e diferente de Daniel Berger, que veio a falecer apenas com 79 anos de idade, ele falece muito cedo, ele tem que voltar à Suécia em 1932, e em 1933 ele parte para o Senhor com apenas 53 anos de idade. Partiu muito cedo, muito cedo. E ele escreve para a igreja brasileira, dizendo: diga-lhes que eu vou feliz com Jesus. E como um pai em Cristo, exorto a todos a receberem a graça de Deus, que é operar mais santidade e humildade, para que possam receber os dons do Espírito Santo. Somente desta maneira, a igreja de Deus poderá estar preparada para a vinda de Jesus. Em 1910, irmãos, ainda nos Estados Unidos, eles se encontram na casa de Olof Wood. Olof Wood foi batizado com o Espírito Santo, e eles disseram: vamos orar na casa do nosso irmão que foi batizado com o Espírito Santo. Aí foram orar na casa do irmão, e é lá nessa casa onde Deus vai dar a direção para onde eles irão. E eles começam a orar, e o Navig diz que a presença de Deus foi tão grande que eles sequer conseguiam sentar à mesa para comer, de tão bebecidos que eles estavam no Espírito Santo da presença de Deus. E oravam, falavam em línguas e alegravam-se no Senhor. E naquela ocasião, o Navig registra uma palavra que Deus trouxe profética a respeito do destino missionário deles. Ele escreve em seu diário: em um determinado dia, Deus colocou no meu coração o que deveríamos reunir um sábado à noite para orar na casa de um irmão da igreja que tinha sido batizado com o Espírito Santo. Enquanto orávamos, o Espírito do Senhor veio de maneira poderosa sobre nós. O irmão Olof Wood recebeu do Espírito Santo palavras maravilhosas e vários mistérios sobre o meu futuro me foram revelados. Quando ele fala vários mistérios do meu futuro me foram revelados através da vida desse irmão, inclusive o nome da esposa dele e a idade que ela teria quando eles fossem se casar. Quando ele viaja para a Suécia, ele conhece a Frida Strandberg e ela diz do seu coração que ela sente chamada de Deus para vir ao Brasil. E aí ele lembra de toda a promessa de Deus. Ela vem para o Brasil, ele se casa em Belém, é o sobrenome que Deus tinha falado em profecia, e a idade que ela tinha era a idade que Deus tinha falado com ele em profecia lá nos Estados Unidos. Ele nos Estados Unidos, Deus ia trazer para o Brasil e ela na Suécia, mas Deus conhece todas as coisas. Glória a Deus. Entre muitas coisas, o Espírito Santo falou por meio desse irmão que eu deveria ir para o Pará. Foi-nos revelado também que o povo para quem eu testificaria de Jesus era um povo muito simples. Eu deveria ensinar-lhes os primeiros rudimentos da doutrina do Senhor. Naquela ocasião, tivemos o imenso privilégio de ouvir através do Espírito Santo a linguagem daquele povo, o idioma português. Ele também nos disse que comeríamos uma comida muito simples, mas Deus nos daria tudo o que fosse necessário. O que faltava era saber onde estava situado o Pará. Nenhum de nós o conhecia.
No dia seguinte, eu disse ao irmão: ó, vamos a uma biblioteca aqui na cidade para saber se existe algum lugar na terra chamado Pará. Nossa pesquisa nos fez saber que no norte do Brasil havia um lugar com esse nome. Deus falou para eles que eles viriam para. Eles foram pesquisar no mapa onde é que era. Descobriram que era aqui no Brasil. E após outras confirmações do Senhor de que eles deveriam partir para o Brasil, eles compartilham com a liderança, compartilham com a igreja recolhe uma pequena oferta. A oferta dava para eles saírem de Chicago e chegar a Nova York, mas não dava para de Nova York eles pegarem a embarcação para o Brasil. Receberam também mais $90, e Deus falou no coração do navio: dá esses $90 ao pastor William para abençoar o jornal Testemunho Pentecostal. Isso era o que ele tinha, né? Os $90. Mas é o que Deus está mandando, né? Já está com a passagem dele de Nova York comprada, deu $90, meu irmão. E pegou o trem com destino a Nova York. O que aconteceu? Ele acabou no meio das pessoas, encontrando um irmão que era um negociante lá de Chicago, comerciante de Chicago. Encontrou no meio das pessoas, e aquele senhor, aquele irmão disse: o Senhor falou comigo e eu saí de casa agora, porque Ele falou comigo para me separar uma importância, falou para você. E eu estava indo agora para os correios para poder enviar aquele que Deus mandou depositar para você. Mas já que você está aqui, que bom, eu vou economizar até os seus, que ele tem que pagar os correios. E aí, quando o navio ele abre, quanto é que tinha? $90. O navio Daniel Berg chega em Nova York, se dirige para comprar a passagem do navio com $90. Quanto é que era a passagem para os dois virem para o Brasil? $90. Pagou os $90, entraram no navio, vieram realmente no que a gente poderia chamar de terceira classe, na última classe, né? Vieram no porão, muito quente, sem ventilação alguma, extremamente quente, mas estava obedecendo a voz de Deus. Estava obedecendo a voz de Deus. Não vieram enviados por uma igreja, não vieram enviados por uma junta missionária. E vieram sem saber o que iam comer no mês seguinte, porque não tinha sustento para cair na mão de Deus. Só em obediência à direção de Deus. E dentro daquele navio, comida disse que era apenas uma concha de sopa. É a fila enorme. No barco a fila já era grande, né? Imagina o navio enorme. Passaram 2 semanas, amados, dentro daquele navio de viagem até chegar em Belém. Chegando em Belém, pegam as suas bagagens, caminham, param em um restaurante, não sabem falar português, nem vinho, nem Daniel Berg. Não dá para pedir cardápio, porque eles não sabem o que está escrito. Eles olham para o prato do lado, na mesa vizinha, apontam que quer aquilo ali. Aí vão lá, preparam, faz para a mesa deles. A primeira refeição deles aqui no Brasil foi uma maravilhosa feijoada. Já começando provando coisa boa aqui no nosso Brasil. Primeiro aquela feijoada, depois seguiram adiante, olharam lá, um pouco de Belém, e depois sentaram no banco na praça e ficaram a imaginar para onde que iriam. Debaixo da fogueira, começaram a orar a Deus, pedindo a Deus uma orientação de qual seria o próximo passo. Deus tinha dito que era velho do lado, eles estavam lá, e agora? E agora?
foi passando um casal que estava no mesmo navio que eles. Chegou até eles, conversou com eles, disse que estava hospedado no hotel, chamou eles para se hospedar no hotel. Eles tinham dinheiro suficiente para passar uma diária no hotel e foram para o hotel passar aquela diária. No dia seguinte, depois de descansar, repousar no café da manhã, eles viram o jornal em cima da mesa. Amados, isso não é coincidência, isso é trabalhar de Deus, isso é planejamento de Deus, porque Deus planeja os mínimos detalhes. Eles se achegaram naquele jornal e quando eles viram, o responsável pelo jornal era um pastor metodista. O editor do jornal era um pastor metodista, pastor Justo Nelson. Então foram atrás do pastor Justo Nelson, encontraram o pastor Justo Nelson. O Navingre já tinha uma vez conhecido o pastor Justo Nelson nos Estados Unidos. Ele não podia ter vindo direto da Suécia para o Brasil, porque tinha plano de Deus. O pastor Justo Nelson recebeu bem. E como sabia que eles eram da igreja batista, os conduziu até a primeira igreja batista de Belém. Chegando na primeira igreja batista de Belém, o irmão Raimundo Nobre dirigia a igreja, foram recebidos, foram acomodados na igreja, ficaram hospedados na igreja e eles começaram a falar daquilo que eles acreditavam. Acreditavam que o batismo do Espírito Santo é para hoje, que cura divina é para hoje, e começaram a pregar isso, irmãos. O que acontece, irmãos, que quando começaram a pregar isso, aquilo que a gente prega acontece. Amém? A jovem de 18 anos, ela só foi batizada no Espírito Santo porque ela estava lendo justamente sobre o batismo do Espírito Santo. E o que aconteceu é que começou a ter batismo do Espírito Santo, irmãos. Porque primeiro tinha uma irmã, Celina Albuquerque, que estava doente, acamada, e eles começaram a fazer visitas e passaram noites, dias seguidos indo lá orar. E um grupo de irmãos oraram. O que aconteceu? Jesus curou. Primeira coisa que Jesus fez foi curar. Quando ela foi curada, professora da escola bíblica dominical, a primeira brasileira batizada no Espírito Santo, Celina Albuquerque começou a orar ao Senhor e queria ser batizada no Espírito Santo. E ela estava orando ao Senhor, buscando ao Senhor. 1h da manhã, em 8 de junho de 2011, ela recebeu o batismo do Espírito Santo e começou a falar em novas línguas. No dia seguinte, a irmã Maria de Jesus Nazaré de Araújo tomou conhecimento que a irmã tinha sido batizada no Espírito Santo de Deus. E aí ela também, eu quero esse negócio também. E Jesus batizou ela também com o Espírito Santo de Deus. A irmã Maria de Jesus Nazaré de Araújo foi ela que trouxe a mensagem pentecostal para o estado do Ceará. Em 1914 ela chegou em Itapajé, trazendo a palavra de Deus. Os seus familiares rejeitaram, não quiseram. Ela entrou na igreja presbiteriana independente, falou ali da mensagem do amor de Deus, falou do batismo do Espírito Santo para o Deus presente, da cura divina para o Deus presente. A igreja toda creu naquilo e toda a igreja abraçou aquela mensagem pentecostal em 1914 em Itapajé. Então, no Ceará, a Assembleia de Deus chegou primeiramente em Itapajé e não na capital. Por isso que nós vamos completar em 2014 100 anos de Assembleia de Deus no Ceará. Mas em Fortaleza nós vamos completar ainda 90 anos, porque chegou primeiro em Itapajé, só depois que vai chegar em Fortaleza. A irmã Maria de Jesus Nazaré foi batizada no dia seguinte. É uma fundadora da Assembleia de Deus, foi ela a primeira que trouxe o Evangelho ao estado do Ceará. Com o batismo, irmãos, começou o desconforto, porque a igreja batista, ela não acreditava que os dons espirituais eram para os nossos dias. Então começou um incômodo, um desconforto, de tal forma que o Raimundo Nobre chegou para Daniel Berg, no meio de uma reunião de oração, e disse: ó, isso não está certo, isso não é para a gente, isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, porque ele não entendia. Não era por maldade, não, porque ele não entendia, ele não cria. Ele não cria. Nós temos pessoas aqui que não criam e foram baseadas nas pessoas, não tem mais como deixar de crer. Né? Então não é porque o nosso irmão, né, não era maldade dele, é porque ele
que quer abraçar essa fé pentecostal, se há, levante aí a mão. Aí 13 irmãos levantaram a mão. E aí eles dizem: pois então vocês partem embora, e vocês missionários podem ir embora também, porque aqui na Igreja Batista não tem mais lugar para vocês. E aí eles tiveram que sair. Tiveram que sair da Igreja Batista, mesmo que eles são da Igreja Batista. A Igreja Batista nos Estados Unidos, toda ela passou por esse momento de avivamento, tá certo? Lembre-se que em nenhum momento o Daniel Berg e Davi, eles vieram plantar uma igreja no Brasil, da mesma forma como o Lutero em nenhum momento queria abrir uma nova igreja, em momento algum. Ele veio apenas comunicar a mensagem pentecostal, e como ela era aceita e recebida nos Estados Unidos, eles entenderam que também seria aceita no Brasil, mas não o foi. E aí eles tiveram que sair da Igreja Batista. E foi onde, uma semana aproximadamente depois, dia 18 de junho, nasceu oficialmente a Assembleia de Deus, primeiramente chamada de Missão da Fé Apostólica, e posteriormente conhecida como Assembleia de Deus. Então Daniel Berg, Davi, juntamente com outros 18 irmãos, dentre eles Maria de Jesus Nazaré de Araújo, que é a pioneira do estado do Ceará, iniciam o trabalho na Assembleia de Deus em 18 de junho de 1911. Agora, rapidamente, para a gente já concluir a história aqui rapidinho de Fortaleza, nós temos já Maria de Jesus Nazaré, que já contei para vocês sobre Itapajé, iniciou lá a mensagem pentecostal. E aqui em Fortaleza, o que me chama a atenção é que em 1921, a igreja de Filadélfia, em Estocolmo, na Suécia, ela envia missionários para ajudar o trabalho evangelizador aqui no Brasil. Em 1921, eles enviam a sueca Esther Anderson para o Brasil. Ela vem para Belém, e nós temos registros que ainda em 1921, Esther Anderson ela é enviada para Fortaleza. Então a primeira pessoa enviada para trazer a mensagem pentecostal para Fortaleza também foi uma mulher. No interior do estado foi uma mulher, na capital foi uma mulher também. E as mulheres hoje elas continuam sendo uma grande força dentro das assembleias de Deus, para a glória de Deus. E aí o que acontece? Esther Anderson está aqui em 1921, é alugado uma casa para ela, é enviada para a igreja de Belém, mas por algum motivo nós não temos registros da solidificação e do início de uma igreja em 1921 com Esther Anderson, mas sabemos que ela veio para evangelizar. Em 1922, os irmãos João Luiz e Santana vêm a Fortaleza da mesma forma que Maria de Nazaré, ou Maria de Jesus de Nazaré foi a Itapajé. Eles vêm a Fortaleza para visitar os seus familiares. E aí eles chegam no sítio Tunga Pocó. E aí nós chegamos justamente na primeira Assembleia de Deus de Fortaleza. João Luiz e Luiz Santana chegam no sítio Tunga Pocó, residem, hospedados ali com o casal Porfírio indígena, que vinha a ser nossos irmãos em Cristo. E ali eles começam o culto, começam a falar do amor de Deus, começam as primeiras conversões. Sítio Tunga Pocó, Assembleia de Deus Pocó, como chamava o pastor Sebastião Mendes Pereira e o pastor Bastos. E hoje, a Assembleia de Deus Parque de Buenos Aires. A gente já tentou saber onde se desse a mudança de nome de Pocó para o Parque de Buenos Aires, mas a gente não encontrou o que trouxe essa transição de nome. Mas a Assembleia de Deus Parque de Buenos Aires, a gente não conseguiu entender ainda o porquê da origem desse nome Parque de Buenos Aires. A Assembleia de Deus Parque de Buenos Aires, ela é a Assembleia de Deus Cocó. Lá no sítio do Cocó, onde começou o trabalho. O templo construído de alvenaria, o primeiro templo construído de alvenaria, realmente vai ser onde nós estamos situados hoje, que é onde nós vamos celebrar os 90 anos da igreja, na próxima semana. Que os irmãos que ainda não conhecem, conhecerão. Então, começou com eles, e nós agradecemos a Deus, porque assim como começou com
como começou com o Daniel Bernardo, no Belém do Pará, aqui em Fortaleza, João Luiz e Luiz Santana, vieram compartilhar o amor de Deus. Dois irmãos, dois irmãos, falaram a mensagem do Evangelho, falaram do movimento pentecostal, falaram da plenitude do Evangelho, e vidas foram salvas, transformadas. E em 90 anos, a Assembleia de Deus está presente na cidade de Fortaleza. Dois irmãos. Hoje somos mais de 500 mil de evangélicos em Fortaleza. Somos cerca de 180 mil assembleianos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, o que a gente vê de contribuição na Assembleia de Deus é a pregação de que os dons espirituais é para hoje. É para hoje. Você que não é batizado no Espírito Santo, busque de Deus, que você será batizado para a glória de Deus. Você vai falar em novas línguas. Deixe Deus usar você como Ele quer. Se Ele quer te usar no dons de curas, que Ele use no dons de curas. Se Ele quer te usar no dons de línguas, que Ele te use no dons de línguas. Na palavra de sabedoria, que seja na palavra de sabedoria. Na palavra de conhecimento, seja na palavra de conhecimento. Nos dons de fé, que seja no dom de fé. Deixa Deus te usar naquilo que Ele quer usar, porque os dons é para hoje. Essa mensagem foi pregada em 1911 e ela continua sendo uma verdade para nós hoje. Isso é uma bandeira nossa de que os dons espirituais é para hoje. E uma outra grande contribuição da Assembleia de Deus do Brasil é a força evangelizadora e a força missionária dessa igreja. Então que nós não venhamos abrir mão disso que faz parte da nossa identidade, de que nós somamos a todo o arcabouço daquilo que nós trouxemos dos nossos pais, a doutrina, uma igreja doutrinária, uma igreja séria, e que nós, o Senhor, o Espírito Santo nos abriu os olhos da contemporaneidade dos dons e nos capacitou e nos impulsionou para a obra missionária e a visão e a ardente esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós continuamos pregando a mensagem de que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que Ele voltará e nos leva para os céus. A mensagem que pregamos há 90 anos, há 100 anos no Brasil, que continue sendo pregada e que nós possamos permanecer como uma igreja simples e uma igreja que agarra-se ao Evangelho toda a sua plenitude e anuncia a todo aquele que precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. E aí nós continuaremos vendo o Espírito Santo de Deus sendo derramado e todos sendo cheios do Espírito Santo, começarem a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos conceda aquele fala. Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, amados. Os adolescentes estão numa cantina, após o culto. Convido os irmãos a cooperar com eles. Esse sábado próximo já é o meu dia. Meu bazar do projeto Cidade de Criança. Convido a igreja a participar. Amado, a Imperiana, no domingo passado, no culto da manhã, ela perdeu uma carteira de couro preto e ela acredita que tinha esquecido aqui na igreja. Então, se algum irmão ou alguma irmã encontrou, a gente pede que procure a secretaria e entregue, tá, os documentos dela, os cartões, e ela está precisando muito disso. Lembramos aos obreiros que estarão atuando, cooperando em todo o campo das congregações, que vão estar servindo na festa dos 90 anos, e próximo domingo, no café da manhã, lá no Parque Buenos Aires, e as instruções do trabalho que vai ser desenvolvido, certo? Já auxiliares que vão estar cooperando na organização do evento. Próximo domingo, pela manhã, os dirigentes, marcialista e
aí as orações que estão cooperando durante esses dias e avise aos obreiros que é no próximo domingo. E aí, mano, a gente não pode esquecer, né? Próxima semana, de quarta a sábado, vamos celebrar o Senhor esse 90 anos. Você que não é batizado com o Espírito Santo, dá um jeitinho de estar também, quinta de manhã. Você que é batizado também, que Deus vai batizar na quinta de manhã, não, eu estou crendo. Amém? Se amanhã já também, o pastor Ricardo vai estar conosco também, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Tem irmã Eliane Tavares. Ela ainda continua hospitalizada. Vamos orar por ela. Se eu posso estar dando saúde. Irmão Roberto Crisóstomo, nosso amado irmão. Espera aqui conosco, sempre ajudando na diaconia. Está aniversariando hoje. Não quer parabenizar? Diga comigo, parabéns! Também, amados, nós vamos orar pela Eliane Tavares, vamos orar pela irmã Solange, vamos orar pelo Pedro Guilherme, que o Senhor possa estar dando saúde. Pastor Carlos Veiga, lembra que ele está, Cláudio Veiga, ele lembra que está com CD de pregação e está também CDs de louvores ali fora, se vocês puderem, desejarem cooperar com o nosso irmão, procure a gente. O Jaime está me lembrando aqui, mas o próximo domingo é o nosso culto de missões, pela manhã. Jeová em si vai estar conosco, ele está em todos os cultos, né? Mas nesse domingo é a companhia de teatro Jeová em si, tá? Vai estar louvando o Senhor e apresentando aqui a canção de Jó no nosso culto de missões. E à noite a missionária Ayla Maria vai estar conosco trazendo a palavra de Deus. Pela manhã, Jeová em si, a canção de Jó, e à noite a missionária Ayla Maria, missionária ali na Índia, há 18 anos, vai estar ministrando a palavra do Senhor. Orar pelos Jonas também que está aniversariando. Deus possa abençoar grandemente. Convidar aqui o nosso amado irmão Gilberto, dirigente da convenção ali no Jardim São Paulo, vai estar orando por nós. Que Deus dê a graça, a humildade, a coragem, a ousadia e a obediência que Daniel Berg e Davi não tiveram. E também abençoar os nossos irmãos que estão aniversariando e encerrando esse culto. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de convidar a todos para o aniversário do Ministério de Mulheres da Congregação de Edson Queiroz, dia 9, 10 e 11. Ali o pastor Euclides está ministrando a palavra no dia 9. No dia 10, a pregadora Giovânia, a pregadora Magnólia, a Melinda também. E dia 11, a missionária Cristiane, às 18 horas ali, no Edson Queiroz. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, amado Pai, nós te pedimos, Senhor, o teu santo nome, que tudo isso, Pai, que nós ouvimos hoje, que nós relembramos, ó Pai, da história da fundação da nossa igreja, ó Pai, que todo o sacrifício, Senhor, que os nossos ancestrais, nossos pais, ó Deus, sofreram no começo de todo o Ceará, no começo da história da igreja no Brasil, Pai, em nome de Jesus, que essa herança, ó Deus, missionária, Pai, não venha ser esquecida, e que cada um de nós, Senhor, também tenha, Senhor, o mesmo vigor, e jamais esqueça, ó Deus,
nós guardamos a chama pentecostal, porque ela foi plantada no nosso coração pelo Espírito Santo. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e aqueles que creem que os dons é para hoje, dizem...